tento ver se então aqui. Vocês não estão vendo, mas minha gatinha tá aqui. E uma outra tá aqui. Acho que essa dá pra ver. Bom, pessoal, então vamos encerrar para o negócio não ficar muito comprido aí. Já esfriou aqui, apesar que eu tô com a estufa. Mas vamos concluir essa questão do límbico então, tá? Não, isso não significa, tá? Que quando eu falo que é no límbico que ocorre o ADHS, no sentido de percepção, tá? Vírgula, né? Então, nesse sentido, tá? Por que no sentido de percepção? Porque como a gente está falando de sensações, né? Então, dependendo para um indivíduo aquilo vai ser trágico, não sei o que, e vai atingir então outros tecidos, né? Que daí fazem, que aí vem os cérebros, ou confundir então tecidos com cérebros, tá? Mas que os cérebros também têm correlações com esses tecidos. Mas, digamos assim, então daí nós teríamos que entrar lá na questão da amígdala no cérebro, né? No hipotálamo, que é considerado lá, então, a parte cerebral que vai distribuir esses conflitos, digamos assim, tá? Mas isso é um outro assunto, não vamos misturar as estações, porque senão eu também tenho que dar mais uma estudada sobre isso, ok? Pra não falar bobagem, tá? E se eu estiver falando, por gentileza, me corrija, tá? Minha câmera ficou meio torta, mas deixa assim agora. Bom, para encerrar, tá? Então, eu vim no caso do mais novo do coração, da elaboração, do que sabe hoje do coração, então eu vou ter que fazer depois uma nova aula para falar só do coração, né? Como que essa rede neural própria, com mais de 40 mil neurônios, proteínas, neurotransmissores, né, que vão fazer as conexões, né, as redes e circuitos neurais que nós estamos falando assim, como que o bioalinhador ele atua, ele desconecta uma rede neural que estava ali o tempo inteiro em simpaticotomia, né, não parava nunca, né, então tem picos e tem momentos, então são as questões das leis, que não vai dar para entrar hoje, né, que são outro assunto, tá? Mas o coração, ele é então inteligente, né, como eu já falado para vocês, tá? E ele pode ser capaz de perceber e recordar e até de tomar decisões e também de agir independentemente dos outros cérebros cranianos, tá? Então, como ele se comunica, eu vou deixar pra gente falar na próxima aula, tá? Porque tem pelo menos mais uma página e meia toda aqui de como ele se comunica, tá? Dos meus estudos, certo? Bom, mas então para fazer o fechamento, o nosso cérebro reptiliano, que é o último, então qual a característica, né? Então a gente viu lá que o coração é a emoção, o pré-frontal pensar e o agir, o neocórtex é foco e atenção, resumindo então, o límbico é as sensações, o sentir, né? O meio, o que eu tô sentindo aqui, que foi da aula passada. E o reptiliano, eu quero falar muito rápido, eu erro como as palavras. O reptiliano é o quê? É intuição, tá? E criatividade. Então, por isso que ele não quer saber, ele age, né? Para salvar a gente, ele age, tá? Então, ele é o mais arcaico, as funções são básicas de sobrevivência, como respiração, digestão, pressão e hormônios. Aí a gente começa a fazer um link com o bioalinhamento, com a medicina germânica, né? E agradecer essas pessoas que estudaram pra caramba aí, né? Uxa, eu não sei nada, praticamente, perto do que já foi descoberto, né? E aí, nosso cérebro é tão perfeito que cada coisa nova que aprendemos, por isso ele é plástico, né? Nesse sentido, não plástico esse horroroso que a gente joga lá na rua, que o homem ainda produz, né? O nosso cérebro, acho que mais para reptiliano, ainda tá fazendo essas
essas bobagens ecológicas aí que já deveria ter, né? Mudado a cabecinha não mudou, né? A forma de viver em sociedade. Mas esse é um outro assunto, né? Então somos um cérebro, o nosso cérebro, então, os mais novos, eles são plásticos justamente para também nos transmutar, fazer passagem, né? Pular a fogueira, ir adiante, tocar a vida, né? E também, a partir disso, se conhecer melhor e conhecer essas emoções e controlar essas emoções e não surtar por qualquer coisinha, né? Então, a dica de hoje é o quê? É, além do livro, é um documentário, tá? Que eu assisti pela primeira vez, que é da grande, é a nossa primeira, né, pessoa que começou a falar sobre pensamento, que é a Louise Hay, né, que é uma norte-americana. Não sei se vocês conseguem vê-la aí, tá? Vou puxar muito aqui, porque senão vai desabar, tá? Eu vou ler um pouquinho da Louise para vocês. Bom, a Louise, assim, tem uma história de vida trágica, né? Ela tá hoje, acho que com... Não sei se ela é viva ainda, mas acho que sim. E não sei também, não posso falar se é. Então, vou pesquisar mais a respeito dela. Mas o grande livro dela, né, foi Você Pode Curar a Si Mesmo. A cura tá dentro de você. Eu vou ver agora realmente o livro dela aqui para não falar errado para vocês, tá? A cura está em você. O que aconteceu com ela? Ela passou, né? Ela veio de uma família totalmente destroçada, ela foi abusada sexualmente, né? Ela passou por conflitos, os piores. Desculpe, abriu aqui do filme que eu quero, do documentário que eu quero sugerir, tá? Maravilhoso, tá no YouTube. Ah, mas eu não tenho Netflix. Não tem ainda, porque se tu quiser, tu pode ter, né? Enxuga lá. Acho importante ter um filme para família? Acho importante. Acho importante quando a pessoa não tem condições de sair, não tem grana ainda suficiente para se dar o luxo a um cinema. Acho importante pagar uma internet, né? É só fechar aqui. Pronto, vou pausar. Eu também tô com o Reiki aqui já ligado. Só para concluir, então, vou falar um pouquinho da Louise, tá? Ela nasceu em 8 de outubro de 26 em San Diego. Ela é falecida assim, ela morreu o ano 2017, tá? Então, em homenagem a ela, né, ela caiu de paraquedas. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai procurando, né, aquela que caiu de paraquedas, ah, mas você tava no link lá, Rose, e daí vai aparecer no YouTube. Eu sei que vai aparecer no YouTube, tá? Mas justo esse filme, tem milhões de coisas dela, depois eu fui ver ele, né? Então caiu esse filme, que é a energia do pensamento, que é também base de uma pesquisa que eu faço desde 2014 sobre a questão da frequência sobre almas gêmeas. É um estudo que eu faço, eu tenho estudo mesmo, com diários, né? Mas isso é um outro assunto. E encontrei ela, então, desculpa a minha ignorância se eu não... Mas como que tu é terapeuta? Não? Bom, eu estava estudando outras coisas, né? Até o ano passado eu ainda estava em sala de aula, tinha quase 40 horas. E aí eu sofri um DHS bem sério, né? Então foi ainda meio complicado para me falar sobre isso, mas eu estou bola para frente, eu estou tocando meu consultório e agora eu estou realmente dentro de um propósito de vida, que é minha vida que eu sempre quis, né? Ninguém me segura. E aí, quando eu vi esse documentário dela, né? Ela é uma palestrante professora de metafísica, e daí é uma coisa, ciência da mente, em 1971. E aí, esse é um propósito, assim, que sempre me atraiu, mas como eu estudei isso, eu era muito jovem e eu achava que isso não poderia, né? As nossas crenças limitantes, a gente vai
buscar o que muitas vezes os nossos parentes ou pessoas próximas estão nos pilhando para fazer e a gente foge do nosso caminho. Mas não que eles são culpados, a gente deixou acontecer, né? A gente fez as escolhas também. Enfim, ela é uma palestrante, ela foi palestrante então por, né, vários livros de autoajuda, mas ela é conhecida como uma das maiores difusoras do conceito de autoajuda. Ela conviveu com câncer, ela superou esse câncer, né? E tudo que ela prega é inacreditavelmente, por isso que agora eu vou fazer o link sobre a minha aula, é sobre o amor. Né? Ela diz, e a autoestima. Então ela diz que enquanto ela se vitimou e se judiou e se injuriou e se bateu porque ela foi abusada pelo próprio pai, aí ela era muito carente, qualquer um que chegasse nela, são palavras dela, ela ia pra cama, né? Ela transava com todo mundo, ela engravidou muito jovem, dela não conseguiu ter essa criança, ela doou, quer dizer, ela fez todo um processo que muitas mulheres e muitas pessoas no planeta estão nesse momento passando ou fazendo, né? E aí começa a se punir por isso e tal, e ela diz que não, que a gente tem que ter esse amor próprio. E a gente vai, segundo ela, a gente é criado dentro de uma cultura que se amar, né, se olhar no espelho e dizer, eu te amo, Rose, eu te amo, Maria, eu te amo, José, eu te amo, Pedro, te amo, João, pode parecer algo do ego, porque foi o que nos ensinaram. Não são palavras minhas, são de Louise. Mas quando a gente... E parece uma coisa tão ridícula, segundo ela, infantil, e realmente é muito difícil. Quando eu comecei a fazer esse exercício na frente do espelho, porque quando a gente é criança, a gente faz isso. E aí quando eu tava olhando o documentário ontem, eu tava pensando, puxa vida, e eu fazia isso quando era criança. E o que me tirou disso? Dessa minha constância, dessa verdade, desse educar essa mente da autoestima. Mas não no sentido que eu tenho que ser melhor, não, mas no sentido de sim, eu sou filha digna das estrelas de Deus, eu sou digna de prosperar, eu sou digna de ter o melhor, porque Deus é melhor, né? Então quando eu olho para mim no espelho e não me julgo, segundo ela, a pior coisa que tem, a primeira lei, então, é a crítica. Porque a gente tem mania de ser perfeccionista. Claro, a gente quer ter a melhor posição, a gente quer ter sucesso, mas não se começa pelo sucesso. Justamente porque não é ali que nós vamos se realizar. A realização ela vai partir justamente desta luta contra nós mesmos, né? E esse perceber essa luta, reconhecer essa luta. E outra coisa importante que eu aprendi ontem nesse documentário da Louise Hay é desse amor próprio, que é a primeira lei de Deus. Ama-te a ti mesmo como, né? Ou ama os outros como a ti mesmo, mas será que nos amamos realmente? Essa é a pergunta, né? Que eu vou deixar para vocês pensar. Então ela traz um exercício que é acordar de manhã e se olhar realmente dentro do fundo do olho no espelho e dizer, Rose, diga aí, pega o espelho aí, faça esse exercício. Pode parecer ridículo? Deixa. Se vier o sentimento de ridículo, diz obrigada, realmente. Mas teste de novo. Isso não são minhas palavras, são palavras dela. Eu as honro por ela vir antes de mim. Isso é constelação familiar. Se somos o todo, honramos o todo. Hoje eu estava assistindo também um vídeo de constelação familiar da professora, me desculpa, eu esqueci o nome dela, mas
Eu curto também estudar sobre constelações, né? Familiares. E ela estava falando justamente disso, do amor